Glória a Deus. Quando nós, irmãos, cada momento da nossa vida, nós vamos nos familiarizando com as Escrituras Sagradas, que é a Palavra de Deus, e da qual nós cremos e confiamos piamente, a gente vai podendo ver a direção de Deus, a ação poderosa de Deus para nos trazer, não é, o suporte para os momentos enfrentados. A gente lembra quando eu estava preparando essa mensagem do Senhor, para que a gente compartilhasse, eu estava me lembrando, assim, conversando com Deus, eu digo, Senhor, Tu és um Deus tremendo. Cada período da nossa vida, cada momento, início, meio e fim de ano, Deus ele vai trazendo direções para que a gente possa caminhar seguros. Situações que a gente enfrenta, momentos, e Deus, esse Deus zeloso, Ele cuidadoso para conosco, para com a nossa vida. E Ele procura nos trazer verdadeiramente aquilo que a gente possa compreender e entender, para que a gente vença as dificuldades que vão ser enfrentadas dentro daquele período. Início de ano, nós estamos chegando ao início de ano, mas nós estamos no final de um ano. Então nós sabemos aquilo que vai ser necessário, e Deus, como esse Deus onisciente, Ele traz ao nosso coração um despertamento, um avivamento para o momento, para aquele período que você está vivendo, para que sejamos verdadeiramente aquilo que o apóstolo Paulo diz à igreja dos Romanos. No capítulo 8, não é, desse livro de Romanos, no verso 37, para que nós sejamos sempre vencedores, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Para que aquele sacrifício vicário que Jesus fez naquela cruz do Calvário, ele verdadeiramente tenha eficácia na nossa vida. Então, se nós somos vencedores, não importa o momento do mundo que nós estamos caminhando, que o mundo jaz no maligno, então são momentos difíceis. Não importa esse momento, porque nós somos vencedores, que Cristo nos deu essa vitória. Então, o Senhor, pela sua palavra, vai nos trazendo, não é, a força, o consolo, a alegria, em meio a qualquer situação que a gente possa estar enfrentando. O papel que nós temos a fazer é um único, todos nós, é crer, é confiar, é tomar a palavra de Deus para si e aplicar na sua vida. Se nós cremos que essa é a direção perfeita, o que Deus prepara para nós, o que Deus nos reúne como aqui agora, para ouvirmos a sua voz, é porque Ele quer que nós sejamos vencedores sempre. Porque essa é a verdade única para ser vencedor, é a palavra de Deus, é a direção que Deus prepara para nós como escolhidos. Por isso que a gente sempre quer despertar a igreja, questões doutrinárias, para que a gente participe sempre das programações da igreja em questão doutrinária. Porque a doutrina é o lugar, a situação que você se reveste. É onde você toma a posição perfeita. Porque são grandes tempestades enfrentadas diariamente. Sempre são problemas, que o mundo é de problema. O mundo está no problema. Veja que você vai juntando aquilo que você vai aprendendo pela palavra de Deus, e você ouve naquela oração sacerdotal. Por que nós temos essa palavra de Deus hoje? Veja o que Jesus disse nessa oração sacerdotal, no Evangelho de João, capítulo 17. Quando Jesus estava orando ao Pai, Ele disse, Pai, eles estão aqui, mas eles não são mais daqui. Então você vai entender que nós também hoje, como discípulos de Cristo, nós não somos mais daqui. Por isso que a nossa orientação e a direção, ela vem dos céus, essa palavra vem dos céus, vem de Deus. Deus chamou homens santos e preparou e soprou nos seus ouvidos para que ele escrevesse essa palavra, para que nós hoje sejamos alimentados. Aí você vai lembrar do que o salmista diz, que essa palavra é lâmpada para os pés. Quer dizer, a lâmpada é para iluminar a nossa caminhada, o dia a dia da nossa vida. Para que a gente não tropece, para que a gente não caia em nenhum precipício, não é, para que a gente não sofra nenhuma consequência ruim. Então a gente pode notar que Deus é cuidadoso. A gente pode entender isso. É notório em tudo que Deus fala. É o cuidado que nós precisamos ter sempre, quando ouvimos a palavra de Deus e quando estudamos em casa.
que sabemos que é orientação. Por mais que ela venha, quando chega a nós, no momento que possa estarmos num momento difícil, ela venha arder, ela venha lhe redarguir, mas é a palavra de Deus, é para conserto, é para bênção, é para renovo, é para alegria. É o que a gente tem que ter essa consciência. Ela veio, ardeu em mim. Glória a Deus. Porque ela vai ser consertada, ela vai lhe trazer um refrigério, ela vai lhe dar um renovo, ela vai lhe manter seguro nessa caminhada. É o que nós, como escolhidos de Deus, irmãos, quando você vai lá no Evangelho de João, no primeiro capítulo, no verso 13, você vai entender o que é que você hoje é. Não nascido da carne, não nascido do sangue, não nascido do homem, mas nascido de Deus. O verso 12 diz que nós recebemos Jesus Cristo. Quem recebeu Jesus Cristo tem esse novo nascimento. E nós temos esse novo nascimento. Então a gente vai entendendo que nós estamos desligados desse mundo. Nós estamos caminhando por essa palavra. Ela é a lâmpada, ela é quem nos direciona. É essa palavra escrita. Então nós não temos que estar olhando para os lados. Nós temos que estar olhando para frente. A frente é Jesus Cristo. É essa a direção. Que o Senhor, nosso Deus eterno, com todo o seu cuidado e zelo por nós, nos traz perseverança da fé, acreditando e confiando nessas lindas e maravilhosas promessas. O texto que nós lemos hoje, fizemos a leitura bíblica, trouxe para nós essa promessa tremenda de segurança de vida. Porque Deus traz para nós esse refrigério para esses momentos difíceis. O salmista, no Salmo 19, verso 7, ele diz que a palavra de Deus é refrigério da alma. Então veja que essa palavra, quando nós recebemos, nós nos consolamos, nós nos tranquilizamos. E este momento, são momentos de profunda reflexão. Todos nós, todos que estão aqui, os que estão por aí, nos quatro cantos da terra, os que estão nas igrejas, os que estão fora das igrejas, sabem tudo que se viveu de janeiro de ano 2024 até agora dezembro de 2024. Então é hora de uma profunda reflexão, para que a gente vá desprezando aquilo que nós passamos ruim, aquilo que nos atrapalhou, aquilo que nos doeu, aquilo que nos trouxe sofrimento, aquilo que mexeu muito com a nossa família, com o nosso casamento, com os nossos filhos, com nossas igrejas, com a nossa vida espiritual. É uma hora de uma profunda reflexão. Senhor, agradeço diante de todas as pelejas que foram enfrentadas, porque eu estou vivo até aqui, mas eu quero mudar. Eu não quero mais isso que eu vivi, Senhor. O Senhor me deu suporte, o Senhor me deu força, o Senhor me deu livramentos. E eu não quero mais viver isso no próximo ano. Porque, irmãos, nós somos conscientes. Tem uma parte que cabe a nós. O que é possível, quem faz é nós. O impossível, quem faz é Deus. Então, nós temos que estar ligados a Ele perfeitamente. Não é aleatoriamente, é perfeitamente. A gente tem que estar ligado a Deus, para que a gente possa vencer, para que a gente possa superar mais um ano e ter um ano convicto de vitórias. E essas vitórias que mais eu acredito que nós desejamos, é a paz. A salvação nós já temos. Jesus nos trouxe salvação. E nós abrimos o nosso coração. Então nós temos a salvação. O reino de Deus já está em nós. Agora nós queremos o quê? Viver um ano neste mundo, mas de paz. Nós não somos mais daqui, mas vivermos em paz. E para se conseguir viver em paz, só pela direção dessa palavra, que é Jesus, o Verbo divino. Só pelos conselhos de Deus. Todos nós entendemos perfeitamente que somos pequenos, somos limitados. E precisamos muito da ajuda do Senhor. Quando Jesus diz que Ele é o alfa e o ômega, então Ele é o princípio e o fim. Então é nele, é por Ele e para Ele que nós vivemos. Nós temos que compreender, para esse ano que todo mundo, não tem um ser humano nessa terra, cristão ou não cristão, que não almeje um ano novo de felicidade, de paz, de alegria, de progresso e, por que não, de abundância.
Todo ser humano, ele deseja isso. E aí você vai refletindo situações que as Escrituras prometem. O primeiro verso da Bíblia deve sempre chamar a nossa atenção. A igreja lembra? No princípio, e todas as coisas que nela há, não é? Não dá para nos alegrar, não? Se esse Deus que criou tudo é o nosso Deus, como podemos estar dependendo de alguma coisa terrena? Se a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então tudo que Deus tem é nosso. Mas Deus, Ele quer uma situação que a gente se comporte. Que a gente dê crédito à sua palavra, a esse caminho que foi aberto, essa nova estrada, e caminhe por ela. Não há atalhos para caminhar para Deus. É um caminho reto. É uma direção única. E foi Jesus Cristo que abriu esse caminho. Porque nós somos tendenciosos, isso é uma realidade da humanidade. Tendenciosos a querer alguma coisa que o mundo oferece e que a gente sabe que não é bom. Reflita isso, cada um de nós, como eu estou refletindo aqui agora. Por isso que Deus quer estar em nossa vida verdadeiramente. Por isso que Deus quer ser o Senhor de nossa vida. Acredite, irmãos, que há seres humanos cristãos que quer Deus apenas como Salvador, mas não como Senhor. Mas como Deus pode ser Salvador se não for Senhor? Como Ele pode acudir à sua necessidade, atender os seus desejos, se você não quer que Ele comande sua vida? Não tem como. Não tem como. Se Deus é o Criador dos céus e da terra, no princípio criou Deus o céu e a terra, é dono de tudo. Eu não quero que Ele comande a minha vida, mas quero o que Ele tem para me dar, me livrar das coisas ruins, suprir a minha necessidade física, espiritual ou material. Espiritual não, quer o material. Vocês creem que podem encontrar pessoas assim? Tem, entre aspas, religiões que as pessoas estão envolvidas naquela religião apenas para ser suprida daquilo que ele precisa materialmente falando. Mas nós temos uma coisa. O crente verdadeiro em Jesus Cristo, o seu propósito é Jesus Cristo, é o Senhor, é Deus. Não estamos na igreja barganhando o Senhor para alguma coisa terrena. Nós estamos na igreja adorando a Deus, se juntando a Ele, querendo Ele como nosso único Senhor, para termos eternidade com Ele. Porque nós cremos e confiamos plenamente em todas as santas promessas que estão escritas. Vida de abundância, vida eterna. Se você refletir aí agora, sentadinho onde vocês estão, e eu aqui em pé, algum momento que nós tivemos nessa caminhada, de janeiro até hoje, maravilhoso. Deus tem melhor, muito mais, do que o que você teve nesse decorrer de janeiro até hoje, para o novo ano para você. Vocês creem assim? Mas tem. O nosso Deus, Ele é um Deus que são dados atributos morais a Ele, de benignidade, de bondade, de fidelidade, de amor, de pureza, de santidade. É o nosso Deus. Isso são atributos morais de Deus. Então nós estamos tranquilos. O que precisamos é sempre estar na posição da bênção. E que posição é essa da bênção? Ligados a Deus. Mateus 18, 18, a parte A diz isso. Que a gente deve caminhar aqui, ligado na terra, ligado no céu. Então a bênção é constante. É constante. Nós temos que crer e confiar assim. Deus não mente. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. E quando diz filho de homem, não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Quer dizer, todas as promessas do Senhor serão cumpridas em nossa vida ao nosso favor.
não é difícil a gente raciocinar. É porque tendenciosos os seres humanos e alguns cristãos a querer ainda fazer aquilo que lhe apraz da sua carne. Se Deus tem o melhor, por que vamos querer algo que a terra queira trazer para nós como engano? Porque o que a terra oferece é engano, como se fosse bom, como trouxesse algo para você que fosse favorável. Mas o que é que você pode ver aí? Eu vi a morte daquele rapaz, um jovem, forte, não é? Quer dizer, com condição física para trabalho e tudo, milionário, mas toda a riqueza pelo caminho errado. O final foi triste. Que adiantou você ter uma riqueza, aquilo que sua carne desejou terrena, de mansões, de prazeres e mais prazeres terrenos, e não ter segurança de vida eterna? Foi esse rapaz, doeu o meu coração. Se eu falar muito aqui, entristece a gente. Porque um rapaz jovem, cheio de vigor, mas infelizmente, pela direção do mundo. Então, o que nós vamos querer mais com esse mundo? Se o nosso Deus, que é santo, tem tudo de bom para nós, o que Deus traz para nós é coisas permanentes, atemporais. O que o mundo oferece é temporal. A que Deus tem é atemporal. Nunca acaba, nunca termina. É o que a gente precisa. Refletir tudo isso, que erramos, que desagradamos a Deus e que não queremos mais para o ano 2025. Isso vai ser pessoal com Deus, cada um de nós. Que nós queremos verdadeiramente fazer um pacto com o Senhor, uma aliança perfeita, de não querermos mais os erros que cometemos em 2024. Que agora verdadeiramente queremos ser o que Ele fez conosco, nos trouxe uma vida nova. Quando você vai lembrar que Paulo, advertindo a igreja de Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, verso 17, essa palavra que Paulo fala, é porque as pessoas que tinham ouvido de Cristo, que estavam ligados a Cristo, que estavam se desligando. Paulo diz para eles, olha, aquele que está em Cristo é nova criatura, viu? As coisas elas já se foram, agora tudo se faz novo. É o que nós precisamos para o novo ano. Tudo novo para a nossa vida. Foi uma palavra de advertência que Paulo estava levando àquela igreja. E nós precisamos ouvir aqui agora o que Deus tem preparado, para que no ano 2025, a gente só queira coisas novas, maravilhosas, que glorifique o nome do Senhor, que alegre o coração de Deus, que a gente possa ver verdadeiramente como cantamos aqui, chuvas de bênçãos teremos, mandas-nos jaz ao Senhor. Nós queremos isso, é um hino congregacional do nosso cenário para o culto cristão. Chuvas de bênção queremos. E vocês crerem que Deus tem essa chuva de bênção para nós? Para a sua igreja, para o seu povo? Então, se chuva de bênção queremos, vamos buscar elas. Vamos buscar essa bênção. Deus tem, Deus quer derramar. Agora nós não podemos impedir. Nós não podemos impedir. E para que a gente deixe esse caminho livre, é ser direcionado pela palavra de Deus. Vamos ouvir. Mateus 26, do 31 ao 35, está escrito assim. Então Jesus lhes disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante,
tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Irmãos, essa situação é um aviso que Jesus dá a Pedro. Essa situação dessa noite que nós estamos aqui, hoje é 18 de dezembro, não é? De 2024. É um aviso que o Senhor traz a nós. Precisamos, irmãos, nesse novo ano, novas oportunidades. E nós não podemos despertar nenhuma dessas novidades, nenhuma dessas oportunidades. Então veja, meus irmãos, até quando vai existir um novo ano? Quem sabe aí? Até quando? Ninguém sabe. Ainda nem começamos o 2025, né? Se Jesus vier daqui para o dia 31. Nós estamos querendo que aconteça. Mas se Jesus vier, vocês creem que é melhor do que o novo ano 2025? Claro que sim. A nossa fé, a nossa confiança nas promessas de Deus. Então nós devemos caminhar observando essas coisas. Até quando vai ter um novo ano? Mas nós temos uma certeza, que há uma vida eterna para nós, que há um novo céu e uma nova terra para nós. Essa é a nossa segurança. Essa é a nossa segurança. Então nós estamos seguros. Não importa o que hoje o mundo vive, vamos dizer aqui para nós. Não importa algum momento que agora você esteja passando. Não olhe para ele, olhe para Deus. Ele é a solução das nossas causas, das nossas lutas. Ele é as respostas daquilo que nós precisamos. Um problema vai existir. Essa igreja sabe muito bem, porque tem ouvido muito sobre isso, que neste mundo são aflições. Mas o que é que Jesus vai dizendo, registrado por João no capítulo 16, verso 33? O primeiro verso: em mim tenhas paz. Pronto, Cristo. Você está com alguma dificuldade, algum problema? Nós todos temos. Eu posso não ter a dificuldade e o problema que Danilo está enfrentando hoje, mas eu tenho um problema também enfrentando, porque nesse mundo é aflições. Mas Jesus disse uma coisa: é em mim que você tem paz. Então é essa busca, é esse envolvimento que nós precisamos ter, ligado na terra, ligado no céu. Porque a parte B desse verso vai dizer: desligado da terra, desligado do céu. Então nós temos que estar ligado com Deus. E ligado com Deus é nessa palavra, para que esse ano que nós vamos enfrentar, se assim for da permissão de Deus, seja promissor, seja próspero, seja abundante. E abundante na nossa vida espiritual, de uma fé firme, de uma tranquilidade e paz na caminhada enquanto a gente estiver por aqui. E para tudo isso, você sabe que todo bem vai respingar em todo membro da família. Se você busca a bênção, você vai levar essa bênção para o seu lar, para a sua família. Porque Deus é assim. 1 Coríntios 7. O pai crente abençoa a mãe não crente. A mãe crente abençoa o pai não crente. Os dois abençoam os filhos não crentes. O lar é abençoado quando um na sua casa tem Jesus. Deus abençoa o lar, mantendo, sustentando. Eu lembro disso, quando eu ainda não era cristão, que minha família, a maioria já tinha se convertido. Nos dias que eu caminhava sem Cristo, eu não sabia o que era. Eu tinha 2 palavrinhas que todo mundo tem: sorte e azar. Isso não existe. Mas era Deus, a família crente, a família orando. Quer dizer, eu sem Cristo, mas a bênção do Senhor se estendia até mim, me protegia, me livrava do mal. Só não ia me dar a salvação, porque eu precisava confessar, mas me livrava das situações adversas do mundo. Assim hoje somos nós, o nosso lar, a nossa família.
Os outros membros que ainda não se converteram são abençoados. Então é essa proposta que nós precisamos ter em nós mesmos, de termos um ano novo diferente, de não querermos mais errar o que erramos no passado e termos uma vida de integridade com Deus. Uma vida íntegra, de fé, de confiança, de lealdade, de sinceridade, de honestidade com Deus. Precisamos, vocês vão lembrar que nós somos santos. E Pedro diz àquela igreja na primeira carta, também falamos sempre, no capítulo 1, verso 15 e 16, que nós devemos ser santos porque Deus é santo. Então nós temos que compreender isso. Nós temos que entender que 2025 tem que ser diferente mesmo. Precisa ser, deve ser. Precisa, deve. Amém? Agora, esse amém, nós vamos confessar na prática desse ano. Começar a deixar de lado aquilo que contraria Deus. Para que esse amém ele seja real. Que assim seja, né? Amém significa isso. Que assim seja. Esse novo ano, de uma vida diferente. Uma vida moldada à vontade do Pai, daquele que nos criou. Você lembra quando Deus chamou Jeremias? Logo no primeiro capítulo, Deus manda que Jeremias passe lá no olheiro. O que é que o olheiro estava fazendo? Vaso. E esses vasos que vocês, principalmente mulheres que conhecem mais essa situação, são vasos de diversos modelos, diversos designs, né? De acordo com a vontade de quem? Do olheiro, do dono dos vasos, aquele que faz. Não é? Ele faz esse vaso de acordo com o que ele faz, como ele quer fazer. Então Deus é esse nosso olheiro, que quer nos fazer a sua forma. Aí você olha, Deus nos quer que sejamos conforme Ele. E quem é Deus? Você sabe quem é Deus? É santo, é poderoso, é glorioso, é maravilhoso, é eterno, é todo poderoso. E sabe o que é que Deus trouxe para nós? Ele como esse olheiro, que nós somos a sua imagem e semelhança. Então nós temos que ser santos. Nós não somos de Deus? Nós temos que caminhar por esse caminho de santidade. É isso. E uma coisa, é preço, né? Porque vocês sabem que o mundo não está fácil. Eu trabalhei numa empresa grande. Quer dizer, você encontrava pessoas de todo tipo de comportamento. E eu, como crente no meio dessa ruma de gente, olha o esforço, olha o preço a pagar, como hoje vocês jovens que estão trabalhando, né? Eu agora já estou na época do descanso. Já estou aposentado. Então agora é vocês. O preço no meio de muitos que vivem de formas contrárias à vontade de Deus. Quer dizer, você tem que estar na sabedoria do Senhor, você tem que estar buscando essa palavra. Ela não é a lâmpada para os pés? Não é fácil. Podemos dizer que não é fácil para nós que somos limitados. Mas para Deus tem solução. Se nós estivermos ligados a Ele, nós vamos superar tudo aquilo contrário. E vamos vencer. Lembra dessa história que nós lemos, onde Pedro foi avisado? Pedro disse que não ia negar o Senhor. Olha o zelo e o cuidado que precisamos ter, nós, por essa palavra, por essa direção, que é a direção da nossa vida eterna com Deus. Pedro disse, frente a frente com Jesus, fisicamente com Ele. Hoje nós estamos diante do Espírito de Jesus. Não, Senhor, não vou negar. Ele disse mais aqui embaixo, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Você lembra quando chegaram perto de Pedro e perguntaram se ele era dele, um deles? Foi o que ele disse? Não, Senhor, sou não. Nem conheço. Está vendo? Será que nós não podemos refletir que nesse ano 2025, aquilo que nós negamos a Cristo esse ano que estamos terminando, a gente não vai mais negar no próximo ano?
Assim como Pedro, porque teve a hora que Pedro fez isso. Na hora que Jesus passou de uma câmara para outra, já no preparatório para ir para a cruz, a Bíblia diz que Jesus fitou os olhos nos olhos de Pedro. E o que aconteceu com Pedro? Quem lembra? Ele chorou amargamente. Foi essa hora que Pedro verdadeiramente se converteu. Quando Jesus estava mudando de uma câmara para outra, os olhos fitaram em Pedro e Pedro fitou os seus olhos em Jesus. Ali Pedro chorou muito. Quer dizer, ali Pedro reconheceu que nunca mais ia negar Cristo. É o que a gente para e reflete agora. Verdadeiramente, irmãos, 2025 nós não queremos mais cometer os pecados que cometemos em 2024. Não queremos. Então, meus queridos irmãos, até quando vai existir novas oportunidades? Vejam para nós aqui como essa igreja santa, novas oportunidades para nós também. Vem um novo ano, vem novas oportunidades. Até quando a gente vai ter? Sempre a gente deixa grandes oportunidades passarem, na esperança que virão outras, né? Eu não consegui essa, mas vai vir outra. Será que a gente tem outra? Não é motivos para a gente parar muito e refletir? Vale a pena, irmãos queridos. Vale a pena. Principalmente vocês jovens que estão aqui agora. O que eu vejo nos jornais é muitos jovens morrendo pelo salário do pecado. É muito, mas é muitos. Dói, a gente sente quando vê aquele corpo estendido ali. Você vê minutos antes, que a câmera tem esse poder de mostrar, né? Mostra ele antes chegando, depois mostra ele já arriado lá no chão. Eu sempre digo, às vezes compartilhando com alguém que está próximo, eu digo, olha, preste atenção se verdadeiramente essa pessoa não buscou a morte. Ele estava vivo na estante, tranquilo. Por que ele foi mexer na coisa errada? Por que ele foi cometer o pecado? Gerou a morte. E vocês, jovens, um pequeno grupo que está aqui hoje, pode refletir isso, que vale a pena ser um crente em Jesus Cristo. Não só você jovem, todos nós, mas pela situação que estamos expondo, da juventude morrendo. E vocês têm vida. Vocês estão livres da morte. Porque seguem essa palavra, confiam em Deus, é a lâmpada para os seus pés. Então, meus queridos irmãos, será que nós temos realmente outras oportunidades? Jesus avisa a todos os discípulos, você veja que no verso 35 ele vai dizer isso. No final, e todos os discípulos serão o mesmo. De nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Nós podemos dizer isso agora. Que no ano de 2025, nós não queremos mais viver o pecado de 2024. Nós não queremos mais errar. Vocês acham impossível errar, irmãos? Não, Deus é o Deus do impossível. Ligado a Deus, nós não erramos. Não podemos mentir, mentir se tornou uma coisa tão comum no meio da humanidade, cristã ou não cristã. A mentira é uma coisa que se tornou comum. E quando você vai lá para Apocalipse 21, verso 8, a lista que Jesus Cristo faz tem lá, mentira fora do reino. Como podemos mentir? Muitas das vezes para satisfazer outros, se mente, ou trazer algum benefício para si, mente. Como pode ser bom um benefício pela mentira? Foi o caso desse jovem que eu falei antes, que foi assassinado ali no aeroporto. Vivia debaixo de mentira, de engano. É o que a gente vai tirando lições. Porque nós estamos aqui porque cremos em Jesus Cristo. Nós acreditamos num amanhã maravilhoso.
Aí vocês vão lembrar de Apocalipse 21, verso 4. Não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter morte. Tem vida melhor? Cemitérios fecharão as portas, serão destruídos. Quartel de polícia será destruído. Hospitais serão destruídos. Não vai precisar mais de médico, porque o médico dos médicos vai estar com a gente diretamente. Ele não disse que nós veremos a face dele? Então não tem coisa melhor do mundo do que a gente confiar e crer e procurar seguir hoje, que nós estamos ouvindo hoje. Amados, queridos irmãos, exemplo de decisões que devem ser analisadas para nós. Começando pelo nosso querido, amado irmão Pedro, o apóstolo Pedro, a decisão de Pedro. Esse é um primeiro exemplo. Pedro garantiu a Jesus seu mestre, assim dizendo: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Mas ele falhou vergonhosamente. Ele falhou vergonhosamente. Então, irmão, será que esse comportamento desse discípulo de Cristo não espelha na nossa própria vida? Ou nos nossos próprios propósitos em vão? Não pode. Não pode. Eu creio em vocês aqui agora, que o coração de vocês está aí dizendo que em 2025 não quer mais os erros de 2024, que não vai cometer mais. Eu creio que eu estou sentindo. Eu não sou onisciente, mas pelo que vocês são servos, conhecem a Deus, amam a Deus como Deus ama vocês, como eu aqui também. Eu acredito que seu coração está dizendo isso. E nós precisamos tomar essa posição séria. Não são propósitos em vãos. Porque se você caminhar lá para o outro lado, daqueles que vão ficar do lado esquerdo, vai ser sofrimento eterno, tormento eterno. Qual é o nome desse lugar? A igreja lembra? O inferno vai ser jogado nesse lugar. Tem o inferno, lago de fogo, porque o inferno vai ser jogado dentro do lago de fogo. E sabe o que é lago de fogo? Tormento eterno. A gente deve refletir um pouco sobre isso. Uma mensagem que eu estou preparando, não terminei ainda, que vai falar sobre isso, talvez, não sei, pela vontade de Deus, eu vou compartilhar em janeiro ou no acampamento, eu não sei. Eu já estou fazendo, né? Estou já preparando, esboçando as partes, para depois juntar tudo. Mas é justamente para esse novo ano, no começo do ano, como igreja, como escolhidos, como santos. Essa mensagem tem tudo isso, para despertar a nossa vida para esse novo ano. Começando aqui agora, né? Que já está bem parecida. Mas lá ainda está pela metade. Só tem uns pedaços assim escritos para depois ir juntando e conversando com Deus e preparar o esboço do sermão. Então, meus queridos, amados irmãos, e se a gente está prometendo a Deus, irmãos queridos, que vamos deixar os maus hábitos, e a gente pode tomar essa posição, nessa mudança de ano, como nessa virada, né, de uma nova vida para o ano 2025. A gente pode deixar esses maus hábitos, esses maus costumes, para esse ano 2024. Então, meus queridos irmãos, mais uma nova oportunidade que não devemos desperdiçar. Paulo, irmãos queridos, em Romanos 7:19, que diz assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. A gente vai entender que nós mesmos, irmãos, procuramos desculpar e minimizar as falhas que nós cometemos. Minimizar, tá certo?
Eu sempre preciso de um professor de português na igreja, para quando eu falar alguma coisa errada, vocês me corrigem. Minimizar, não é isso? Então, muitos de nós se acreditam que queremos isso. Eu tenho um raciocínio pessoal espiritual, que Deus, Ele não quer justificativa. Deus quer arrependimento. Se nós falharmos, não vamos justificar o erro, vamos nos arrepender do erro. Porque aí vem o perdão. Tem uma formiguinha andando aqui no meu óculos. Quem tem Cristo é doce, né? A formiga vem. Entendeu, irmãos queridos e amados? Precisamos, irmãos, essa nova oportunidade que não devemos deixar de lado. Paulo, nesse texto, procura apenas demonstrar a luta, essa luta que nós enfrentamos entre o bem e o mal. E Deus diz assim para nós: escolha o bem. Escolha o bem. Que adianta, irmãos, a gente ter um prazer momentâneo, temporal, e depois ter consequências ruins? O que vai adiantar para nós? Nós precisamos ter essa consciência. Chega de tanto sofrimento neste mundo. Mas para isso temos que ter essa palavra alicerçada em nosso coração. Alicerce é sustentação, é base. Para se manter seguro e tranquilo, sem pecado, sem sofrer consequências. Porque por mais que aqui estamos como crentes, enfrentamos algumas batalhas, mas nós temos um Deus de imediato que é ao nosso favor, que está ali para nos auxiliar, que está ali para nos socorrer. Você lembra o que disse os jovens filhos de Corá? O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu socorro bem presente na angústia. Por que eles disseram isso? Porque eles viram na prática da vida, que eles ligaram a Deus, Deus socorria, Deus atendia, Deus fortalecia. Salmo 46, verso 1. É lição para nós, para esse novo ano 2025. Novo ano, novas oportunidades, que não pode ser dispersada, não pode ser desperdiçadas. Irmãos, a decisão de Daniel. Primeiro exemplo, a decisão de Pedro, a decisão de Daniel. Daniel tinha a chave para a sua vida vitoriosa, irmãos. E ela estava bem definida. Daniel tinha segurança da sua fé, do seu Deus. Ele confiava plenamente. Ele recusou participar da comida do rei, dos seus manjares. E veja como Deus está presente quando nós temos essa direção de Deus. O eunuco, que foi atender Daniel, cuidar de Daniel e dos outros, ele não podia negar a palavra do rei. Mas Daniel, quando propôs a ele, dar 10 dias para ele, ele não queria comer aquilo ali, que ele, quando ele voltasse 10 dias depois, ele estava melhor do que os outros que estavam comendo. E o eunuco se sujeitou a aceitar a proposta de Daniel, coisa que se o rei soubesse, matava ele, o eunuco. Mas também vamos olhar para a confiança de Daniel, que ele não ia mais comer, nem beber o vinho, ia comer só os legumes, né? E ele, quando o eunuco voltou, estava mais forte do que os outros. Aquele povo de Deus ali que rejeitaram. Sabe qual é essa rejeição hoje para a gente? As coisas que o mundo oferece. A gente tem que rejeitar. Confiar que Deus vai lhe suprir o que você precisa. Daniel sabia que ia ficar bem fisicamente. Porque Deus ia alimentar, Deus ia abençoar. Nós precisamos estar seguros e tranquilos que Deus vai suprir o que precisarmos. Crê assim, igreja? Não podemos abrir mão em busca de vantagens. Não. Rejeitar o manjar do mundo e confiar em Deus. Foi o que Daniel fez, a decisão de Daniel. E essa foi uma posição concreta, segura, firme, que Daniel tomou. E você pode lembrar também
dos amigos de Daniel. Cedraque, Mesaque e Abidnego. Misael, Azarias e Ananias. Porque Nabucodonosor mudou o nome deles, né? Eles preferiram, será que nós, vamos analisar aqui a gente agora? Passar pela situação que eles iam passar, confiando em Deus. Vocês creem que esse Deus de ontem, que estava ali com eles, é esse Deus nosso hoje? Crê? Então, se nós cremos, venha o que vier, a gente se sujeita, porque sabe que Deus está conosco. Amém? Meu irmão, é confiança em Deus. O homem ia ser jogado dentro de uma fornalha, onde os próprios que jogaram a madeira morreram queimados, eles nem entraram na porta, o calor era terrível, mataram eles. E Danilo, que era da idade deles, vamos pressupor. O que aconteceu com eles, Danilo? Aqueles 3 lá? Hã? Nem o fio do cabelo, meu irmão. Agora, Dian, o que foi que Nabucodonosor viu dentro da fornalha? 4. Eles lançaram 3, viram 4. Quem era o outro? Deus, o nosso Deus, meu irmão. Ele está com a gente nos problemas, nas dificuldades, a gente vai passar, mas Ele está. E o mundo que está contra você vai ver que você não está só. Lembra da situação do servo de Eliseu, Geazi? De Elias, né? Quando os inimigos veio, os filisteus, ele ficou assombrado e tudo, desde que Elias já estava vendo o exército do Senhor lá em cima do monte. E ele não tinha esse poder de ter a visão, Geazi, ou Geazi, como chamam. Mas Elias orou e pediu que Deus desse a visão ao servo para ele ver. Que eles estavam guardados, protegidos. Irmãos, não tenha dúvida. Nessa caminhada hoje nós temos os anjos do Senhor acampados ao nosso redor. Quer ver que a irmã Valneide sabe? Salmo 34, verso 7. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o livram. Nós tememos a Deus? Então nós temos anjos acampados ao nosso redor. Acredite. Então nós estamos tranquilos, irmãos queridos. É continuarmos seguros. Não vem um novo ano? Tranquilo, irmãos. Pode ficar sossegado. Então, meus queridos, Daniel não temeu. Conseguiu colocar a sua decisão em prática. Nós estamos prontos para 2025 colocar a nossa decisão em prática? Estamos? Sim ou não, igreja? Nossa irmã Edinha que gosta de dizer isso, né? Sim ou não? Então, meus queridos irmãos amados, Daniel pôs em prática a sua decisão. Ouça Daniel 6,10. 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Olha a segurança de Daniel. Nós estamos tendo tirado tempo para orar? Daniel orava 3 dias, diz que 3 vezes por dia. Nós estamos tendo essa condição de saber que a oração reveste a nossa vida, protege a nossa vida, supre a nossa vida, aquilo que venhamos necessitar. É o que a gente precisa. Não foi Daniel não venceu assim? Você já pensou, se você chegar no parque da cidade, ainda tem leão ali? Tem? Eu vou levar você lá, Danilo, vou pedir os cabas lá para abrir a grade lá, a jaula e botar você lá dentro. Você topa? Não! Mas Daniel foi jogado lá dentro. Mas sabe o que aconteceu? Na nossa tradução de servo,
os leões se tornaram gatinhos. E as Escrituras diz que eles estavam famintos. E por que ele não comeu Daniel? Por que, Danilo? Por que eles não comeram Daniel? Os leões famintos. Pronto, tá. Nota 1000. Porque Deus, quando está com o servo, ninguém toca. Deus com você, ninguém toca. Você pode até entrar dentro de uma jaula. Eu posso até lhe levar lá no parque. Pode ficar despreocupado. Maiara não vai ficar viúva. Eu tenho certeza disso. Porque Deus está com você. Porque Deus está com a sua igreja, com o seu povo. Vêm as lutas, vêm as dificuldades, mas Deus não permite que ninguém toque em nós. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos a menina, a igreja de Cristo é a menina dos olhos de Deus. Então não temos que andar preocupado, temos que andar obediente. Muda a palavra de preocupado para obediente, que é fazer a vontade de Deus, que é conhecer Deus, andar pelo caminho que Ele nos ensina. Só isso. Daniel fez a decisão que Deus queria que ele tomasse. Na sua obediência, ele orava, ele buscava Deus. Esse costume era algo natural da vida de Daniel. Era um costume que ele tinha. Nós precisamos ter esse costume de orar. Eu posso lhe dar um exemplo e glorificar o nome de Jesus. Se vocês me perguntarem agora, quantas vezes eu já orei hoje, eu não sei. Eu não sei. Eu sei que foi muitas vezes, porque preciso, porque necessito, sou carente, todos nós somos. Se queremos segurança, queremos proteção diante do mundo mal que nós estamos, porque Daniel estava diante de um rei malvado, de um rei cruel. E nós estamos diante de um mundo hoje cruel. Você não pode sair daqui para ali, porque você corre risco. Mas você com Deus, Deus vai lhe manter e lhe sustentar. E para concluirmos, irmãos queridos e amados, nós ouvimos o quê? Qual foi a primeira decisão? Foi de quem? De quem? A segunda. Agora a terceira. A sua decisão. A sua decisão. Ouvimos a decisão de Pedro, ouvimos a decisão de Daniel. E agora, e a nossa decisão? Aí podemos, irmãos queridos, como foi o nosso relacionamento com Deus nesse ano que está indo? Como foi? E agora, nesse ano 2025, tomaremos a decisão de mudarmos para sermos vencedores? Estamos conscientes disso? Dessa nossa decisão, dessa nossa posição com Deus? Se nós, irmãos queridos, tomarmos essa posição, nós venceremos. Ouça o que disse Jesus, registrado por Lucas no capítulo 22. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos os acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus disse: orai para que não entreis em tentação. Verso 39 a 40. Qual é o procedimento que nós temos que fazer para esse ano de 2025? Estarmos debaixo da oração, orando sem cessar. Porque Paulo diz aos Tessalônicos que orasse sem cessar. Porque Paulo era um homem de oração, Paulo entendia que a oração é eficaz, que Deus responde, que Deus abençoa pelo poder da oração, que Deus protege pelo poder da oração. Queremos vencer, queremos mudança, oração para este ano 2025. Vocês acreditam que eu já estou orando pelo ano de 25 de vocês, da família de vocês, como da minha também. Mas já estou orando, mas a gente precisa, a igreja toda está orando. Todos nós orando, um pela família do outro, pela casa do outro, pelo casamento do outro, pela igreja de Cristo, por essa obra da qual nós congregamos, para que Deus esteja sempre presente nesse ano 2025, nas programações, nos eventos, nos ministérios, dos grupos, das uniões. Tudo isso a gente tem que estar orando já, para que a bênção seja dobrada no ano de 2025. Tão bom a gente sentir Deus presente quando nós nos juntamos para adorar a Ele, porque é pela verdade que Deus se faz presente, pela essa palavra.
Não são rituais criados de homens, mas sim o poder da palavra de Deus é ela. Amém? Então que Deus continue nos abençoando, esse Deus maravilhoso, nosso Pai, e que a gente possa ver esses exemplos de decisões de Pedro e de Daniel e a nossa decisão, para que 2025 a gente possa estar tranquilo e feliz, cada dia mais vencendo para a nossa eternidade com Deus. Amém? Vamos ficar de pé então? Se vocês desejarem, ainda tem mais um pouco aqui. Nossa irmã Maiara vai nos abençoar orando, agradecendo a Deus e pedindo ao Senhor que Ele derrame sobre nós a unção e a bênção do céu sobre nós e nossas famílias, sobre essa igreja. Oremos. Amém? E a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja derramado sobre vós, sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, sobre essa igreja viva e santa do Senhor Jesus Cristo, que aqui se encontra presente, e sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra edificada nos quatro cantos desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e a igreja do Senhor Jesus Cristo diz: amém, glórias a Deus, que Deus abençoe o retorno de vocês.